Finalmente, o momento mais esperado que constitui também o encerramento desta noite festiva de elegância e reflexão espiritual. O escritor, com 16 livros publicados, with 16 published books, the presenter of the oldest television program in Brazil in the year since 1994 on the topic of spirituality, the founder and president of the Quantum Leap Institute, Benjamin Teixeira de Aguiar. Eu peço licença aos senhores e senhoras para dizer que sinto no meu coração que Benjamin é meu irmão de outras encarnações. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a participação, a presença honrosa de todos vocês, da Espiritualidade Superior que nos autoriza estarmos aqui, como todos disseram. Queria transferir as palavras de gratidão dos amigos, não é? Que é aquela generosidade própria de quem está vivendo a gratidão de fato, não é? E eu não posso proibir, porque senão eu vou estar educando em gratidão. Não posso, né? Mas é meu dever dizer que o primeiro beneficiado sou eu, e não se trata de um ato de modéstia, mas o início da lucidez, vamos dizer assim. É muito comum no nosso meio brasileiro a gente considerar que não se deva fazer agradecimento. Um livro, por exemplo, as pessoas começam a escrever, vocês já viram os livros norte-americanos principalmente? Páginas e páginas de agradecimento. Até uma pessoa que datilografava, quando existia datilografia, né? Fulana porque datilografou os originais. Essa cultura da gratidão que a gente considera ou adulação, ou falsidade, ou incensa vaidade, não tem nada a ver com vaidade, querer parecer humilde. E, por exemplo, não agradecer ninguém indica que a pessoa acha que tudo é atribuível a ela. Mal agradecem a Deus. Jesus disse assim: se eu não amo meu irmão que eu vejo, como vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não sou grato a um professor do colégio, ou que for. Eu me lembro que nos meus livros que eu publiquei havia homenagens enormes a pessoas. É um padrão da nossa escola, porque eu mesmo comecei com isso, né? Naturalmente há uma diretriz. E me perguntavam, para que isso, em tanto agradecimento? Eu disse, mas se não for grato, vai ser justo, vai ser honesto. Não vai ser nada. Vai ser um ambiente de hipocrisia, de falsa moralidade, né? E de injustiça, né? Agora, realmente, cabe a cada um de nós, vendo que o amigo é tendencioso, nos vê menos defeitos e vê mais qualidades do que nós temos, né? Diminui os nossos defeitos e aumenta as qualidades. Que a gente faça um filtro interno para nosso próprio bom senso, para a gente não viajar nas fantasias do ego que são próprias do ser humano, né? Estou começando com isso, que acho importante a gente contextualizar essas questões. Queria dizer a Thaís que é recíproco o que sinto por ela, e como sinto de ser irmão ou parente de outras vidas ou dessa, porque não vai fazer diferença, né? Aqui é parente biológico, que é muito mais pelo coração e Priscilinha, né? Mas não importa, não faz diferença, isso é engraçado, né? Você é minha parente biológica, mas eu vejo você tão irmã como seu marido, ainda bem que não são os dois parentes biológicos, senão não poderiam casar, né? Então, bom nisso. Porque no futuro, nós encarnamos várias vezes com parentes biológicos, inclusive para vencer as desavenças do passado. O tema que eu trouxe para vocês é um tema que eu próprio precisei muito no passado por causa do ceticismo. Nós todos temos muitas dúvidas, a nossa cultura é de questionamento. Eu trouxe aqui, vou deixar longe, que eu sou teimoso com questão de roteiro, mas eu preparei mesmo. Dessa vez, eu pedi aos espíritos, olha, nada de citações em línguas estrangeiras, que coisa esnobe, chata. Eu não quero nada de citações de datas, não quero saber de datas. Porque às vezes eles fazem assim: olhe, você não sabe, fale, diga. E aquela data, vá, lembre, mas as pessoas têm internet, pode abrir o celular na hora e checar a data ou o que for, não precisa eu dizer aqui, né? Mas a gente vive essa história da venda da imagem, não é? Venda do produto. E nós somos tão impressionados com as aparências que às vezes a pessoa esquece da essência para ficar só com a aparência, sem perceber.
sem perceber. Então, bote uma embalagem de presente. Hoje está sem embalagem. Hoje eu não vou botar. Me perdoem. Vou trazer o que eu trouxe sem embalagem de presente. Né? E como o assunto é espiritualidade, eu queria partilhar com vocês o meu ceticismo de início. Sim, qualquer deficiência da minha parte, queria dizer que normalmente nesses eventos eu acabo sempre dormindo pouco e fico preocupado, oro mais tempo. Então, qualquer deficiência atribuo às deficiências neurofisiológicas da falta do sono, que eu dormi menos de 3 horas hoje. Os demais participantes aqui falaram como se nós estivéssemos num TED, não sei se vocês notaram isso. E parece que a cada edição do evento as palestras ficam melhores, né? De todos. Delano começou, eu não vou falar nada, não sei o que eu vou falar. Daniela disse, como eu posso com 20 minutos? Estava no TED, porque pareceu que você começou, fez o meio e o fim, né? E todos foram muito bem. Yolanda saiu do texto, citou Paulo, não sei se você sabe que Paulo é muito ligado à nossa causa, a nossa casa também causa. E Voltaire não só foi o nome que Marconi escolheu para dar o braço americano, mas é também o nome da instituição no plano extrafísico. Então, realmente, foi um homem libertário que chegou a dizer que não acreditava no Deus criado pelos homens, mas no Deus que criou os homens. Não o criado, mas o que criou. Numa época em que qualquer pessoa um pouco mais informada, os muito informados, hoje é que o questionamento é mais comum, negava a existência de Deus. Ele estava à frente dos mais esclarecidos do seu tempo, que é de uma vanguarda extraordinária. Né? E o meu ceticismo, e vou partilhar o que eu fiz com o meu ceticismo. Logo que eu tive contato, por exemplo, com Allan Kardec, em 1988, foi o mesmo ano que eu vi Eugênia Aspasia pela primeira vez. Eu fiquei preocupado. Né? Mas olha, eu sei, Kardec estava entre grandes médiuns, foi um missionário. Ele veio para trabalhar com pessoas que dessem ferramentas a ele para ele concluir a sua missão. Mas não, cadê os médiuns? Onde estão os médiuns? Eu não sabia que ia abrir. Eu via aqui ou ali, os espíritos conversavam aqui ou ali. Mas eu achava que médium era Chico Xavier. Né? E nós temos esse paradigma justíssimo. Vamos colocar aqui. Chico Xavier, concurso. De vez em quando alguém fica dizendo, cadê o novo Chico Xavier? Não tem novo Chico Xavier. Chico Xavier. Ponto. Né? Foi um fenômeno não só de mediunidade, mas de concomitante espiritualidade vivida, de sentimento, o que nos meios mais convencionais se chama de santidade. Nos meios tradicionais orientais se chama de uma pessoa iluminada. Não importa como a gente chame, era um ser fora do normal. No final dos anos 70, um estudioso da NASA foi enviado ao Brasil, e por razões bem claras, né? Que nós estávamos na era ainda estávamos vivendo a Guerra Fria, e havia não só uma pesquisa forte na Rússia, União Soviética ainda, como aqui também nos Estados Unidos, uma disputa por lá se chamando psicotrônica, aqui de parapsicologia no Ocidente, por se encontrar meios de fazer espionagem telepática. Então não foi por acaso que foram estudar Chico Xavier, e foram avaliar a dimensão da aura de Chico, pela foto Kirlian. E nós temos geralmente alguns centímetros dessa camada luminosa que se exala do nosso corpo, que na verdade não é do corpo, é do perispírito ou psicossoma. Né? E Chico Xavier tinha 10 metros de raio, ou seja, era uma bola de luz detectável por instrumentos sensíveis, de 20 metros de diâmetro, uma bola de 20 metros de luz. Essa luz tem a ver com a frequência dos sentimentos. Então, era uma pessoa que ouvia os pensamentos de todas as pessoas no raio de 12 metros, tudo que se pensava dentro de um raio de 12 metros. Eu fui testemunha disso. Eu estive fisicamente com ele, nós dois fisicamente. Né? Se teve depois desdobrado, não importa, tem muita gente que está se encontrando com Chico Xavier, e Chico Xavier não quer saber disso. Né? Ele deixou uma senha para que ninguém quebrasse as 3 senhas e disse, olha, ninguém brincar de dizer que está falando por Chico. Essa é a minha opinião. Porque ninguém quebrou as 3 senhas, até hoje. Não é para quebrar. A questão é essa. Então, mas encarnado eu fui 2 vezes, ele estava encarnado ainda, e ele respondia aos pensamentos da gente o tempo inteiro. Depois eu fiquei constrangido, tanta bobagem que a gente pensava, né? Olha a tolice uma das tolices que eu pensei, falando aqui abertamente para vocês. Ai, meu Deus, como é que um ser tão iluminado é gordo? Eu não era gordo na época, né? E não sou iluminado também. Mas aí, então, por que será? Eu não sabia que, às vezes, alguns médios têm distúrbios
provocam distúrbios no sistema endocrinológico, porque as glândulas relacionadas ao equilíbrio das outras, como a pineal e a hipófise, elas vão mais para a função da antena psíquica do que propriamente a regulação orgânica. Agora vocês vejam, isso de modo algum é estímulo para que as pessoas engordem, né? Isso é muito bom que as pessoas estejam em forma. Mas há uma parte da vida de Chico, ele esteve obeso. Isso foi um drama para mim. Cheguei, meu Deus, como pode? Aí ele na mesma hora olhou para a barriga, olhou para mim, sorriu constrangido e olhou para um lado, olhou para o outro e não respondeu. Para outras coisas ele respondeu. Mas aqueles pensamentos que a gente tem, que não vai dizer a ninguém, nem pensei essa coisa horrível sobre essa pessoa, mas ele estava ouvindo tudo o tempo inteiro. Esse tema que Delon trouxe sobre a homossexualidade, Chico falou em 71, que causou escândalo. Ali foi escândalo mesmo, em 71, no Pinga Fogo. Eu fui ter acesso depois. Mas sim, como eu estava muito cético, Kardec estava cercado de médios e eu não, então eu vou provocar aqui com vocês alguns campos de pesquisa. Campos de pesquisa. O que eu me apaixonei em primeiro momento, e que aqui nos Estados Unidos a literatura é muito farta, por sinal, muitas vezes, foi aqui que eu tive, em viagens, desde que eu conheci Marconi a primeira vez, em 96, que estive aqui em 96. Marconi já estava 1 ano aqui nos Estados Unidos e mora desde lá, aqui. Eu só fiz as visitas, mas ele ficou. E as experiências de quase morte. É um trabalho fabuloso que começou, principalmente com o Dr. Raymond Moody Jr., em 1975, um clássico, Vida Depois da Vida. E para agir de trás para frente e dar um resumo geral do que eu li desses autores, que são muitos autores falando sobre o assunto, alguns bons, alguns ótimos, alguns mais ou menos. Doutora Diane Morrissey, no livro You Can See the Light, que foi até hoje o melhor livro, na minha opinião, que eu li sobre o assunto. Na visita que eu fiz, na época, ao World Trade Center, que ainda existia, eu dei uma passadinha numa livraria e comprei esse livro. Ela descreve magnificamente como o amor da luz de Deus, porque fala do contato com seres luminosos, depois um ser de luz, que de acordo com a cultura de cada pessoa vê-se como Jesus, Buda, Maria Santíssima. As nossas crenças são refletidas. Mas os materialistas, os ateus, disseram, é um ser de luz, de bondade interminável, que não julga ninguém, que não tem o princípio que Daniela trouxe sobre direito. Nós vemos isso nas religiões, no hinduísmo, aqui mesmo no Brasil, aqui eu quero dizer na sua cultura brasileira, mas onde houver reencarnacionismo, a ideia do karma, estou pagando meus karmas, quem pensa em pagar, existe, dá certo. É o princípio retributivo, vamos causa e efeito, ok. Mas tem a física quântica que fala que o futuro pode causar o passado. E Emmanuel chamava, por Chico Xavier, isso de acréscimo da misericórdia de Deus. Porque há formas de pagar o mal fazendo um bem em maior expressão. Por exemplo, em vez de a pessoa sofrer o mal, faça o bem em medida maior, por exemplo. Então o karma, em vez de ser uma punição, se transforma numa missão. Não por acaso, pessoas de tarefas em quaisquer áreas de extensa responsabilidade costumam ter sido tiranos em outras vidas. O nosso passado é sempre uma gracinha, né? Se nós já somos esses seres, né, difíceis que, quando nós nos conhecemos um pouquinho mais, percebemos os conflitos dentro de nós mesmos, como Daniela falou, são projetados fora. Existem seres como Eugênia Aspásia, tudo bem, né, que estão em outro padrão e misericordiosamente vêm nos se mostrar como paradigmas para isso. Mas vamos voltar, depois eu falo sobre Eugênia Aspásia. O princípio da experiência quase-morte. Isso me impressionou muito, me pasmou mesmo, quando eu tive os meus contatos. Quando Diane Morrissey falou sobre a luz divina, ela disse, imagine o amor de todas as mães, de todos os tempos. Imagine aquele sentimento de você sendo balançado, né, no colo de sua mãe, bebê. Multiplique 100 vezes. O amor de Deus está infinitamente além da soma do que você puder imaginar. Mais ou menos essas palavras da infinita bondade de Deus, a bondade de todas as mães somadas. Isso eu achei de uma finesse e de uma poesia fora do normal. Pois bem, mas para esse quase morto chama a atenção que a pessoa está com o cérebro em morte clínica
tive o contato com o Kardec, mas ainda estava muito questionador, né? Quanto mais novo, mais questionador eu era nesse aspecto. E hoje o conhecimento vai nos vencendo, não é? Então, pessoas que estavam com morte clínica, não só, às vezes, o eletroencefalograma estava em linha reta. O coração está parado, mas hoje a ciência já avançou bastante para dizer que o coração parado, o cérebro pode estar funcionando. Pois é, houve casos em que, por exemplo, durante a cirurgia, uma pessoa estava com a linha reta do eletroencefalograma, não cardiograma. O cérebro não estava funcionando. Pois bem, nesse momento em que a pessoa estava com o cérebro, que houve situações exatamente assim como estou dizendo, que os relatórios foram fartos sobre o assunto, a pessoa está com a linha reta do eletroencefalograma e, naquele exato momento, a centenas, algumas vezes muito mais de 1.000 quilômetros de distância, a pessoa presenciava eventos que depois poderiam ser checados. Por exemplo, um caso que me chamou a atenção de uma americana. Essa literatura está aí disponível, não preciso de citar, não sou acadêmico, então não vou citar autores aqui, não vou reportar ninguém a livros, mas estão acessíveis. Era do conhecimento que não é mais sonegado para ninguém. Então, uma autora americana conta um episódio em que uma senhora que passou por uma experiência de quase morte, ela visitou uma irmã em outro estado e descreveu, estava vestida com aquele vestido amarelo, pegou a chave do seu carro às 9 horas e disse o horário em que, inclusive, ela própria estava com a linha reta, como disse você, o cérebro parado. E você foi fazer compras. E aí telefonou para a irmã e, de fato, exatamente aquilo que tinha acontecido, causou estupefação nela. E ela disse, mas como é que você sabia disso? E foi exatamente naquele momento. Eles registram tudo, né? Essas cirurgias são documentadas. Uma experiência que revela, e há inúmeros casos assim. A pessoa percebeu alguma coisa que está num ângulo que somente alguém que estivesse fora do corpo pudesse ver. Há pesquisadores que trabalham com isso. E nós notamos, pelos relatos, as pessoas acompanharem conversas de outras pessoas em, às vezes, compartimentos contíguos, salas ao lado, etc. Descreverem, narrarem diálogos inteiros. Isso é alguma coisa de um efeito químico no cérebro, como alguns que rebatem o realismo da experiência quase morte. É muita, como falamos no vernáculo, forçação de barra, não é? É muito importante que a gente toque nesses assuntos para que a gente não fique a pensar, eu acredito, eu acho, Delano, bom rapaz, né? Se impressionou, tá vendo, é um fanatismo isso aí, não é? Não, nosso grupo é permeado, fico satisfeito com isso. Como vocês veem, por isso que há muitas pessoas que são dedicadas, têm a vocação de estudar, porque é um grupo permeado de pessoas muito, muito questionadoras. E nós não devemos nos render à fé cega. Kardec falou da fé raciocinada e nós procuramos fazer a fé documentada, né? Kardec foi um dos grandes mestres da humanidade do século XIX. Há outros tantos, como na Nova Era são apresentados. O espiritismo francês, à la Kardec, o espiritismo britânico, à la o movimento dos Estados Unidos. E não interessa se a gente é kardecista ou não, se a pessoa é cristã ou não. O que interessa é que, do outro lado, nossas atitudes, nossa faixa de consciência vão valer. Agora, a pretensão de superioridade que há nos meios religiosos, o irmãozinho está desequilibrado, o irmãozinho está obsidiado, o meu kardecista, não aceitou Jesus, meu Deus, mas nós salvos, os outros perdidos. Esse tipo de postura simplista, pobre, diabólica. Forças do mal têm utilizado a presunção de religiosos em todos os ambientes, todos, para levar as pessoas a fugirem da verdadeira sintonia com a faixa do bem, a verdadeira sintonia de Deus, do que é possível para a gente. Nós poderíamos abrir uma nova religião com esse fenômeno das não-mortes, porque cada um vai ter essa opinião. Eu acredito, eu estou certo, os outros estão errados. Isso é uma ilusão humana geral. Mas nós recebemos esse indulto para dizer, todo mundo tem uma parcela de verdade, de razão. Mas há um discurso desse gênio do plano sublime, o espírito Eugênio Aspásia, que tem um valor mais significativo para a contemporaneidade, ou não estaria com esse endosso. Deus não erra, Deus não brinca com fenômenos como esse, e um que nunca aconteceu nem se comete, né? Então, por isso a gente respeita os ceticismos, os questionamentos, e a gente volta aqui para falar como foi Voltaire por excelência. Era um crítico ácido
ele é um corajoso panfletário na época no século XVIII, no Iluminismo, porque nós precisávamos e ainda precisamos disso. Só que a boa crítica necessariamente se converte em autocrítica. Perceber falhas nos outros é arroz de festa para crianças que mal saíram da infância e estão na pré-adolescência. Agora, enxergar as próprias falhas, no segundo plano. Em terceiro, enxergar nos outros algo além das falhas dessas pessoas, isso é um desafio soberbo, dificílimo de ser faceado no dia a dia como uma constante, e isso sendo predominante. Então, por isso que é bom essa visão científica, experiência quase morte, por exemplo. Nossas mentes, nossas consciências são divorciadas. O que nós chamamos de espírito, alguns chamam de mente, não é mente. A alma, como se queira denominar, é divorciada do cérebro físico. Senão, essas experiências não poderiam ocorrer como ocorrem. Por esses exemplos, como falei. E coisa curiosa, essas pessoas ouvem questionamentos de alguns cientistas que são contrários a confirmação desse fenômeno. São 12 caminhos de pesquisa. Elas dizem, não importa o que o doutor fulano tal diga, cicrana fale, eu estive lá. Nós não temos memórias assim? Não foi um sonho, não foi uma impressão. Alguém vai dizer aqui, eu trouxe aqui agora uma pessoa muito informada na sua área, é um PhD, como algumas diversas de vocês aqui são, então, que está dizendo aqui que você, na verdade, não tem essa convicção que você diz que tem, ou que aquilo que aconteceu na sua infância não aconteceu, ou aquela memória que você tem de ontem, não, isso foi uma ilusão do seu cérebro. Por quê? Eu tenho razões para isso. Suas razões estão erradas. Estão erradas. Eu vivi isso. Essas pessoas passaram por isso como nós estamos aqui. Não foi a construção dos seus cérebros. Estavam mais lúcidas, várias, algumas eram materialistas e ateias, deixaram de ser por causa disso. Isso é muito significativo, né? Transformaram suas vidas depois, mais significativo ainda. Passaram a ser mais amorosas, preocupadas em aprender mais, etc, etc. Aqueles princípios, né? Amor e conhecimento. E todas elas, quando passaram pela experiência, ou uma boa parte delas, falavam sobre todos os sentidos mais aguçados. Mas experiência quase morte. As TRVPs, terapias regressivas a vivências passadas. Agora que nós temos o cérebro sendo mapeado durante o seu funcionamento, pessoas que estavam em transe e regressão de memória tiveram áreas relacionadas à memória ativadas e não da imaginação. E aí? Eu me lembro de um relato de um rapaz paulistano fazendo uma regressão de memória e ele começou a falar num idioma desconhecido. O jornalista ele resolveu levar até o fim a história, foi para um departamento da USP, Unicamp, eu não vou me recordar agora, e lá descobriu que ele estava falando um idioma morto da região da Europa Oriental, um idioma que deveria ter morrido há 800 mil anos aproximadamente. Então o acadêmico que estava dando essa opinião, era uma acadêmica, disse, então a senhora está dizendo que a regressão autêntica... Não. Estou dizendo que esse rapaz está falando idioma, o meu saber científico diz, esse idioma não existe mais, há 800 mil anos aproximadamente. Sim, então, mas esse rapaz tem 17 anos, está fazendo o 2º ano do ensino médio, a senhora acha que ele poderia falar esse idioma? Não, impossível, nenhuma pessoa fala esse idioma hoje, eu estou identificando mais ou menos de quando, ou seja, ela própria não poderia falar, né? Então, as TRVPs, eu conheci vários casos, acompanhei regressões de memória, são indiscutivelmente indicativas de que nós não somos também originários deste corpo, apenas vamos ser imortais depois. Não, já existíamos de antes. É curioso que 90% dos terapeutas de vidas passadas, como mais comumente se chame, acabem se tornando todos convictos na realidade daquele fenômeno como uma regressão de memória de fato. Há muita metáfora ali, simbolismo, como um sonho. Nem tudo. Sonhei que eu era a rainha do Egito. Até isso aconteceu, eu acompanhei em consultório, quando tinha consultório, hoje mais não. Até isso eu acompanhei. É uma metáfora, ela quer ser uma rainha hoje, né? Ou pode ser uma questão soberba. O complexo de inferioridade hoje faz a pessoa imaginar que foi alguma coisa importante antes e deixa de fazer os esforços que deve empreender nessa encarnação. Está certo, aquilo é para ser trabalhado também. A TCI, a transcomunicação instrumental. Aparelhos eletrônicos sendo canais de comunicação com o mundo espiritual. Isso é extraordinário, não é? Então, a pessoa recebeu a mensagem pelo celular. Aparelhos eletrônicos ligarem ou desligarem e áudios inteiros. Eu acompanhei isso acontecer por pelo menos a forma mais clara, presenciando 2 vezes. Uma vez em 1992 e a outra eu acho que foi em 2003, mas eu não tenho certeza. E uma moça, uma pesquisadora em Aracaju fez a gravação, invocou Eugênia
e perguntou se ela poderia dizer alguma coisa. Então ela disse: eu estou aqui. É só uma voz feminina. Depois eu perguntei, ficou um pouco distorcida, foi você mesma? Pela mediunidade, né? Ela: sim, fui eu mesma, eu quis mostrar que poderia ser por aí, só que fica muito fragmentário. É uma tecnologia recente, está começando ainda. Mas não é fabuloso existir isso? A gente não vai poder dizer que é o inconsciente de ninguém. Ainda tem autores que dizem hiperestesia do inconsciente, que a pessoa projeta a sua fantasia, que imprime lá uma voz. Gente, a navalha de Ockham, o princípio da parcimônia da ciência. Se há um caminho mais simples de explicar um fenômeno, por que você vai procurar? Isso parece fanatismo racionalista, cientificista. Não pode ser, eu não acredito. Olha, é como Pasteur. Pasteur, quando lançou a tese da existência dos micro-organismos, ele chamou, de forma bem formal, né, chamou a comunidade científica, os que quisessem estar presentes, botou lá o microscópio na frente, isso entrou para os anais da história da ciência. Então, botou lá o microscópio com uma célulazinha, um pedaçozinho de cortiça, aquela coisa bem elementar. E mostrou: venham ver aqui a prova de que existe. Aí o sujeito foi lá, se aproximou e disse: desculpa, acho que foi uma coloniazinha de micro-organismos já. Isso eu não tenho certeza. Li há muitos anos, mas seguindo, o resto está autêntico. Então, foi lá, chamou o mais cético de todos, o principal detrator da tese dele, e vem: fulano, chega aqui, por favor. Ele olhou no microscópio: eu vejo, mas não é verdade, não aceito porque eu não acredito. É assim mesmo, nós somos irracionais nas nossas crenças. Um cientista, ele renunciou à sua identidade de cientista. Os fenômenos espirituais, mediúnicos, paranormais são tão pesquisados há tanto tempo que a pessoa só pode dizer que não acredita se ela não estiver informada, porque não é assunto de acreditar ou não acreditar, é assunto de saber ou não saber que existe. Alguns estão informados, outros estão desinformados. Então, seguindo, transcomunicação instrumental. Vamos então para outro campo, antropologia. Os antropólogos estudam há mais de século as culturas primitivas, os xamãs. Pessoas que fazem transes, isso com um processo de despertar da mediunidade dolorosíssimo. Ficam isolados, são torturados praticamente para abrirem a mente para as outras dimensões. Só que são fenômenos super reais, porque, por exemplo, eles fazem diagnósticos médicos e prescrevem certas ervas medicamentosas para certas enfermidades e com efeitos garantidos, por exemplo, em alguns casos. Então, para antropólogos de bastante conhecimento, etnólogos, é um assunto vencido, não se fala sobre isso. Claro que existe o fenômeno paranormal e que ao fenômeno de ser um psicopompo, o xamã sai do corpo e acompanha alguém para o outro lado, conduz, para que essa pessoa não se perca no percurso, e é o que só tem, né? E assim como temos também, já imbricando aí, a psicologia transpessoal. Porque a psicologia clássica, como nós entendemos, a psicanálise e a psiquiatria, ela tem uma abordagem muito patologizante, psicopatológica. A doença, a enfermidade, o doente mental. Só que nos anos 60, aproximadamente, começou a surgir a linha humanista, que se preocupava, primeiramente, em considerar o ser humano normal, como funciona a mente normal, não a mente doente. Não avaliar o ser humano a partir da perspectiva da morbidez psicológica e moral também. E eis que nós vimos surgir, logo em seguida, praticamente concomitante, o movimento transpessoal. O movimento transpessoal foi o estudo da excepcionalidade. De alguns seres se começaram a despertar outras percepções. Eles incluem a mediunidade nisso. Que bom, é uma percepção, a chave de percepção. Mas a grande questão é o sentimento de unidade. A experiência do místico, do espiritual, que não precisa de aptidão mediúnica. Um dia lá na frente todos teremos uma mediunidade ostensiva muito aberta. Mas é secundário, porque há pessoas que não têm mediunidade ostensiva e que são pessoas muito espirituais. O sentido de comunhão com valores nobres, como o Marconi falou, excelente essa área que perturbadora. Quando falou isso, sou muito técnico, eu achei excelente. A gente vive um dia a dia, né? Que dramas éticos, os profissionais de direito vão ser chamados para estudar isso aí, todos os segmentos sociais, nós vamos colocar nas mãos de quem essas decisões? Então, a questão moral, dos sentimentos, os valores cívicos, éticos, no sentido de os valores, os direitos individuais, os direitos civis, as liberdades individuais,
terão que ser respeitadas e cada vez mais. Estamos numa época de progresso no sentido da pluralidade de ideias, pluralidade de segmentos, as minorias respeitadas. Ou a gente vai por aí, ou não vai, ou não vai. Jesus fez proposições estranhíssimas, até hoje eu fico perturbado. A mulher é uma prostituta que, em tese, sem nenhum problema com profissionais de sexo, é uma profissão como qualquer outra, mas eu ainda me reservo o direito de julgar que causa vícios. Alguns profissionais, não conversei com homens profissionais de sexo, mas mulheres profissionais de sexo me procuraram, e um transgênero, falaram comigo. Eu fui enfático em dizer que era um caminho de desequilíbrio energético, psicológico. Acredito que é uma base de baixa autoestima e de permissão a ser violado que deve ser vencida. É um assunto para ser trabalhado. Mas o fato de ser profissional do sexo. Pois bem, tinha lá uma mulher que era promíscua para os padrões da época, veio lavar os pés de Jesus. Lucas, capítulo, 7, 36 a 50. Lá está, eu acho aquela passagem das mais lindas que existem. Aí Jesus está lá com um monte de homens religiosos, e a gente tem a tendência de ficar como aqueles religiosos, fariseus, saduceus, hipócritas, como disse Jesus, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Todos nós mesmos, não só religiosos, né? E onde há ser humano, há podridão. Então a gente tem que se limpar, pensar na luz. Aí vem aquela mulher chorando, lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugando com os próprios cabelos, e aí lá está o religioso, pensando. Se Chico Xavier ouvia o pensamento, mas de Jesus. Mas se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher, posto que é pecadora. Então, Jesus falou com o cara, mas rapaz, cheguei aqui, você não me deu um beijo. Ela não beijou, o beijo no rosto que se dava na época, né, naquela cultura. Ela não cessou de me beijar os pés. Só não me deu uma bacia para lavar as mãos. Ela está lavando os meus pés com as próprias lágrimas. Eu afirmo agora, em verdade, vos digo, um Simão, que era um nome muito comum na época, né? E na região. Simão, que não é Simão Pedro, eu afirmo a você agora, os pecados desta mulher estão perdoados, porque ela muito amou. E não mandou ela não pecar mais. Eu fico perturbado com isso. Volta e meia, eu peço inspiração, e os espíritos não falam nada comigo sobre isso, ou seja, eu não posso ouvir, né? Eugênia, fala alguma coisa, me esclareça. Há anos eu tenho essa dúvida. Por quê? Porque Jesus disse, tente errar menos, né? Nada. Jesus não falou e os espíritos não querem falar sobre isso. Vocês podem procurar, não há em lugar nenhum. Eu não estou preparado para ouvir. Então Jesus tem muita novidade para a gente ainda aí. Para frente. Com o tempo a gente vai vencendo os nossos preconceitos. Mas o tanta tolice que a gente se deixa pegar. Voltando então para a ciência pura e crua, nua e crua, campos de pesquisa, para a gente estudar em casa. Física quântica, é uma delícia, né? Do pouco que a gente pode alcançar, do pouco que a gente pode entender da física quântica. Já falei do futuro, vou falar algumas coisinhas muito simples. Simples mesmo, porque eu não conheço o assunto e é muito complexo. Os grandes cientistas dizem que a gente começa a entender quando diz que não está entendendo nada. Não é interessante? Quer dizer, então, que todos nós somos grandes entendedores? Não. É que a gente começa bem ignorante. Depois avança um pouquinho mais, aí descobre que a ignorância vai aumentando, né? E a pessoa começa a se sentir enlouquecendo. É muito curioso isso. Werner Karl Heisenberg, conversando com o Niels Bohr, imagine essas conversas. Eles tiveram algumas conversas nos anos 20, e que amanhecia o dia, e ele saiu perturbado. Meu Deus do céu, as árvores não são mais árvores, o chão não é mais chão. Porque simplesmente isso provado matematicamente, né? O que a gente toca não é físico como a gente toca, o chão não é o que é. Não há objetos, só há processos de possibilidades e probabilidades de possibilidades. Então nada existe. É um evento. O princípio da complementaridade partícula-onda ou corpuscular-ondulatória é alguma coisa surreal, né? E tudo isso foi estudado e experimentado em laboratório. Há laboratórios, os aceleradores de partículas, mas mesmo os mais primários do início do século passado já trouxeram alguns rudimentos disso aí. Porque a questão é que os autores iam levar para o Werner, só para relembrar de Heisenberg, que eu posso voltar, foi o pai da teoria, o princípio da incerteza. Quando há binômios de dados a serem estudados, quaisquer binômios no estudo das subpartículas, ou a gente sabe muito de um e fica sabendo menos do outro, ou de outro e fica sabendo menos do outro, do primeiro. Então, aí se procura encontrar um meio termo e a gente fica tendo uma incerteza de um e incerteza do outro, mas alguma coisa aproximada. Há aproximações.
E nós estamos falando de física. Isso, aqui, ó, eu estudo isso aqui com matemática, que é lógica crua e nua. Aí descobri que a gente está pisando em nada. Há autores que dizem categoricamente, olha, a gente está aqui e o chão a gente não atravessa no chão, porque a gente acredita que realmente não atravesse o chão. Eu acho que eles estão enganados. Permito-me a pretensão de dizer que no futuro vão perceber que estão errados. Porque eles entendem que só é realidade com o observador. Esse princípio do observador, que o observador interfere nas realidades observadas, foi o tal do estudo da teoria complementar. A teoria da complementaridade, onda-partícula da matéria. Vocês vejam, tudo é consciência, não há matéria. Einstein, que não aceitou a mecânica quântica, disse: a física, o materialismo desapareceu por ausência de objeto de estudo. Não há mais matéria, porque foi Einstein que percebeu que matéria e energia são conversíveis uma à outra, e esse binômio também está atrelado a outro binômio, espaço e tempo. Então essas 4 entidades são uma coisa só: espaço, tempo, matéria e energia. Bem fácil a gente entender, né? Pronto, todo mundo sabe aqui, vai começar de mim entendendo o que é isso aí. Pois bem, e eles provam isso com cálculos matemáticos. Isso é utilizado nos estudos e com os radiotelescópios. Não é uma teoria tão só, não. A teoria relativística é até determinística, é considerada ultrapassada. Tanto é que Einstein, quando soltou aquela frase famosa, Deus não joga dados, né? É porque ele não aceitou o que a mecânica quântica estava propondo na época. Então, voltando a Heisenberg. Na época, alguns autores começaram. Aí se encontravam nos congressos e levavam seus experimentos. Olha, descobri, fiz o experimento, a matéria é ondulatória. Aí outros levavam, mas eu também fiz, a matéria é corpuscular. Ou seja, existiriam pequenos pacotes de matéria, ou então os quântons, a física quântica vem disso, né? Os quântons de matéria, e o outro, não, são ondas. Aí a gente pensa uma onda, que é uma partículazinha em movimento, né? Não. É onda de possibilidades e de probabilidades de onde pode estar aquela partícula. E ela não está aqui ou ali, ela está aqui e ali ao mesmo tempo. Aí entrou a Schrödinger, acho que é essa a pronúncia, o chamado dilema, o paradoxo gato de Schrödinger. Desculpa se estiver errado aqui e não faz a menor diferença, eu sou ignorante mesmo no assunto. Então, mas é fácil encontrar na internet. O gato está 50% vivo e 50% morto ao mesmo tempo. A conclusão final é essa, pesquisem para vocês verem. O mais interessante, o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. Eu achei dos mais fascinantes quando tive acesso. Eu fui procurar isso no início dos anos 90 para ver se essa coisa do século XIX de Kardec não estava meio desatualizada. Vamos ver. Está mais avançado que nunca. Não só a visão de Kardec, de outros autores também. Podemos seguir ao pé da letra Kardec para a mediunidade. Não tem melhor autor que oriente a mediunidade que Kardec até hoje. Mas nós podemos tomar visões diferentes, espirituais. Ninguém vai ser salvo por pertencer, repito, a esse ou aquele capítulo ou partido de crença, mas por fazer o possível para ser uma pessoa mais humanista, mais espiritual, mais solidária, mais responsável com seus deveres, não é? Então, o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen diz que nós pegamos, simplificadamente mesmo, para nós leigos, amigos, 2 partículas muito próximas, são colocadas muito próximas uma da outra, aí são afastadas lá pelos meios que eles têm para fazer isso. Então, muda-se a polaridade de uma partícula, estava muito próxima de outra, e automaticamente mesmo, instantaneamente, não há tempo hábil, não é na velocidade da luz, porque há uma lei da física relativística, física determinística mais avançada que existe, que é a de Einstein, que a maior velocidade que existe é da luz. Então, tem que haver uma comunicação eletrônica ou elétrica entre aquela subpartícula e a outra. Mas, muito bem, muda-se a polaridade dessa, a outra automaticamente inverte a sua. Olhem só. Mas houve uma comunicação instantânea, uma transmissão de informação. Aí alguns físicos começaram a dizer que a base da matéria, o chão da realidade, é pura consciência. É informação, chamam. Não, campo de infinitas possibilidades da física quântica. É o campo de informações, campo de consciência. É uma heresia falar consciência, né? Informação de quê, hein, gente? Que informação é essa que traz o tudo do nada, né? Então, aí onde vem o princípio da não localidade, que a distância, o espírito, as minhas pazes, os grandes espíritos fazem isso, se comunicam conosco,
seja a pessoa médio ostensiva ou não. Qualquer pessoa bem intencionada em qualquer religião ou fora da religião vai ser influenciado. Um ateu bem intencionado, claro que ele vai estar mais limitado nas suas manifestações de benefício a outras pessoas, mas se ele pudesse ter a convicção, seria muito melhor. Mas ele vai ser inspirado também. Qualquer pessoa bem intencionada será um canal da espiritualidade amiga. Lamentavelmente, depois eu dou uma forma de publicar os outros caminhos de estudo, mas gostaria só de lembrar que houve grandes médiuns no passado, como aqui nos Estados Unidos, Edgar Cayce, não é bem aqui Estados Unidos, que aqui estamos em território internacional. Aqui vizinho, que aqui estamos na ONU, né? Então na ONU, aqui é mundo, não tem, não é interessante isso, né, Daniela, né, e Yolanda, que são as grandes especialistas na área aqui. Nós estamos em território internacional, a gente passa por aquela porta ali, a gente às vezes pensa que estamos em Manhattan, Nova York, espacial geograficamente. Mas aqui nesse exato pedaço de chão, não. Interessante, não é como o Vaticano dentro de Roma. O Vaticano é um Estado. A pessoa não está mais em Roma. O Vaticano está dentro de Roma, mas o Vaticano não é Roma. Ali é outro Estado. Então aqui não é um Estado, é um não-Estado. Isso é o futuro, não é? Porque o Vaticano é um Estado. Aqui não é um Estado. Aqui é um não-Estado. Isso é magnífico, nós vamos chegar a isso no futuro. Já é o embrião do Parlamento Mundial, que há um parlamento aqui, sem dúvida. As embaixadas se representam aqui, que eu saiba quase todos os países, que sempre tem alguém querendo ainda entrar, né, que eu saiba quase todos atualizados, me desculpem. Mas os países se representam por suas embaixadas na ONU, não são as embaixadas nos Estados Unidos e em Washington, que é de um estado para outro. São os estados para o mundo. Então, é aqui que será o Parlamento do Mundo? Ou, como o Eugênio ensinou, aqui vai gerar o Parlamento do Mundo? Porque é o Parlamento do Mundo mesmo, que não vai ter presidente, nem poder executivo, não como a gente entende, uma pessoa com tanto poder na mão, isso não vai existir, gente, no futuro. Quanto mais civilizado é o ambiente, mais as pessoas partilham opiniões, vamos discutir, vamos debater, é isso mesmo, o que você acha? Chama uma pessoa que a gente já sabe que tem opinião contrária para dizer o contrário do que a gente pensa. Pessoas, quando vão amadurecendo, agem mais assim. Pessoas cheias de certezas, o princípio da incerteza não existe para a leitura da física. Imagina um ambiente subjetivo, por excelência, do universo humano. Tem que haver mais debates. E nós vamos entrar numa era em que esses debates serão críticos, já estão sendo, e principalmente que Marconi chamou a atenção. Acredito, porque é urgente, né? Nós estamos vendo aí as massas de informação sendo utilizadas ao alvedrio e ao talante do interesse de alguns governos, e isso vai. E foi aqui, nesse ambiente, que é o além-Estado, que Dilma Rousseff, tivemos esse bom orgulho, não é? Liderou, porque depois a França e a Alemanha vieram junto, não é? Liderou essa quebra vamos dizer, do silêncio internacional sobre o assunto. E talvez porque o Brasil não estivesse fazendo muito isso, né? Então estava com menos rabo preso, talvez. Porque quem tem essa tecnologia está fazendo. Os países europeus, os Estados Unidos, é normal. Tem o poder, faz, né? Mas é isso mesmo? É normal? Não é? Não significa ético. É natural, comum, não é? Então, foi aqui que Dilma Rousseff, abrindo a Assembleia no ano passado, chamou atenção para esse assunto. E esse é só um assunto entre muitos que vão nos aturdir e nos fazer refletir sobre a importância da espiritualidade, a importância da moralidade, não com moralismo. Vamos nos enquadrar. Isso é para você ganhar o céu. Não, moralidade como sendo um código, um método de ser feliz e respeitar a própria natureza, de ser feliz, como falou Delano no início da sua fala magnífica sobre Eugênia Aspásia. Eu vou encerrar por aqui para nós fazermos uma sessão de fotos com calma, sem a gente se afligir. Quis reduzir também, está aqui, vou deixar aqui fora o cronograma, como disse que tinha estabelecido e Delano também comentou, para que a gente faça a saída com calma também, né? Aqui a ONU fecha, a gente tem que estar fora do prédio às 11 da noite. Mas o que queria deixar como fala final, lembrando, fechando o ciclo, voltando ao assunto de Delano, o espírito Eugênia Aspásia, como ele bem disse, ela representa uma rede de espiritualidade do bem. Não é um espírito.
Toda pessoa que estiver trabalhando com a escola de sabedoria ou a faixa do bom senso, do pensar correto, em qualquer ambiente, falei sobre parlamentos em termos políticos. Toda civilização avançada, por mais que, por exemplo, a cultura americana é muito individualista, mas bota o Congresso na frente para questões sérias. Obama me parece uma pessoa muito sensata botar o parlamento aqui, que é o Congresso, para endossar suas decisões. A gente vê isso no mundo inteiro. Bem, da mesma forma, isso no plano espiritual é muito mais válido. Tudo é falado em conjunto, em concerto. Eles precisam de uma certa uniformidade de pensamento. Senão, eles não consideram que uma ideia está bem representada. O espírito Eugênia representa uma faixa de consciência. Por um acaso, é o espírito com quem nós temos uma interação maior aqui na nossa casa. Embora ela tenha promovido esse evento sem precedentes, tenha pedido ao Conselho dos Cristos. Um a gente conhece, Jesus, não é? Aí vai lá para o Oriente Médio, Buda. Aí a gente crê, né? Aí eu sou cristão. Claro que Jesus é a voz da verdade. Eu acredito também que ele seja a voz da verdade para nós. Mas até onde eu não estou sendo influenciado por ser cristão, por ser ocidental, não é? Não, mas está provado, Peraí. Oh, é a paixão. Ou então, aquela serenidade da certeza que não é serenidade, é hipnose também. Exemplo, Osama Bin Laden. Você se lembra de Osama Bin Laden falando na televisão? A gente fica com suspeita de pessoas passionais. Mas Osama Bin Laden era eu achei aquilo ótimo. Ele estava no ar, falando com a voz mansa, semi-sorriso nos lábios. A gente jura que está vendo religiosos de outras religiões ali, que estão fazendo maldades e perversidades e pregando certezas idênticas. Mas eu estou certo, está no Corão. Tem gente dizendo assim, mas está na Bíblia, está em Kardec, está aí naquele médium. Chico Xavier fez questão de dizer, todos os médiuns cometem erros, inclusive eu, para saber que sou mistificado. Claro que eu devo ser questionado também. Mas quem não está se questionando, quem está se apresentando com muita certeza, então está mais enganado, lógico, não é? E os ambientes que dizem nós e os pobrezinhos os outros, não. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de postura ilusória. Isso é perigoso. Isso leva ao fanatismo. Até nas ciências existe essa postura fanática, como falei do colega de pastor, até hoje existe essa postura. Então, a melhor atitude é a atitude que busca ser pragmática, realista, múltipla, eclética. E também, além de eclética, dialética. Não a dialética materialista de Marx, eu estou falando da dialética hegeliana, de onde Marx tirou a dialética marxista. É espiral, dialética hegeliana, aqui Daniela fez referência também. Então, um trabalho ad eternum de complexificação do nosso conhecimento, da nossa consciência. O espírito Eugênia Aspásia trouxe uma visão, eu recentemente falei numa palestra, mas acho que vale nós reforçarmos aqui. Há mais ou menos 3 anos, tem mais do que isso, foi em 2010, porque eu residi num apartamento em que eu saí no final de 2010, de onde eu saí no final de 2010. E eu tive uma certa conversa com ela, num certo momento, para aqueles que acreditam, né? Ou que estão informados. É por isso que no trabalho nosso nós fazemos questão de fazer, como Delano falou, as evidências de mortalidade da alma. Uma vez vai, não, isso pode ter sido dedução. Não, aquilo ali não dá. Mas tem um momento que eu próprio me convenci, ela existe. Não, mas lá no início do meu trabalho mediúnico, eu pedi ao Espírito Eugênia, eu não continuo o meu trabalho se você não me der evidências sistemáticas de que eu não estou como um dos enfermos internados na instituição psiquiátrica que também tem certezas. Eu sei que eu estou vendo você. Eu sei que eu estou ouvindo você. Mas uma pessoa aqui ao meu lado não está vendo nem ouvindo. Então ela começou a passar mensagens que continham informações que eram, como o Delano disse, das preces das pessoas. Obsessores não ouvem, ou seres do mal não ouvem preces. Ou então, propondo alguma coisa sobre as orações, seres do mal não querem saber de orientar orações. Aí então, o que faz sobre oração? Não, está pouco, uma vez na semana, não. Vamos fazer todos os dias o culto do Evangelho, por exemplo. A gente vai ter indicações morais que o ser é do bem e as evidências factuais, objetivas, de que aquele ser existe que não é da minha mente. Porque os amigos mais próximos, quando acontece alguma pessoa mais próxima receber mensagem, que é o mais comum porque são os diretores da casa, o princípio de justiça, os mais próximos recebem mais,
É essa a linha da nossa casa. Os mais íntimos dizem, não, isso não está acontecendo com essa pessoa, não pode ter sido. Aí foi uma falha de filtragem. Hoje Benjamin errou. Aí a pessoa, e eu próprio pensando, agora foi erro de filtragem. Então, e a pessoa confirma. Realmente impressionante. É mesmo. Eu estou vendo, é claro, é real. Mas e porque é real, tenho certeza que está certo? De onde a gente tira isso? Não, mas eu ouvi sempre isso na igreja, pode estar sempre errado. Se a gente estivesse na Alemanha nazista, todo mundo tinha certeza que aquilo estava certo, uma parte das pessoas estava acreditando naquilo. Se nós estivéssemos na Idade Média, nós teríamos certeza que se a mulher fizesse sexo com prazer, estaria condenada ao fogo do inferno. Tanta loucura a gente acreditou há 50 anos, há 100, e daqui a mais 50 ou 100 amigos vamos abrir a cabeça. Né? As teses extraordinárias daqui, não acho tão extraordinárias não, viu? Como disse, algumas foram apresentadas por Chico Xavier quase 30 anos antes. E por isso ele se recolheu à sua cidade e quase não fez mais pronunciamentos públicos a respeito desses assuntos. Não por acaso. Não vou falar o que sei que aconteceu, né? Não interessa. Mas porque desequilibrou, desviou-se. Você sabe que disseram isso, né? Desviou-se, desequilibrou-se. Imagine defendendo mulher. As mulheres têm direito de se divorciar. Como assim? Ele disse isso. Homossexuais também têm. Como? Em 71, na televisão. Foi muita coragem. Ele estava muito à frente. Hoje tem gente achando que isso é um desequilíbrio. Como a ciência, Kardec falou isso, né? Para os kardecistas. A ciência disser alguma coisa, esqueça a doutrina, que é uma doutrina, e siga a ciência. Siga a ciência, isso é óbvio. Nós estamos contrariando a vontade de Deus sem perceber. Então, o episódio de Eugênia que eu quero dizer a vocês, para encerrar, é que eu me impressionei quando soube, ela foi em sua última encarnação, conforme dito por ela, Bernadette Soubirous. A encarnação base dela na Terra foi a de Aspásia de Mileto, quando ela foi esposa de Péricles, no século V a.C., aquele que levou o nome de Péricles, foi criador da escola de filosofia. Por isso o nome é Eugênia Aspásia. A gente não usava no início, colocamos depois, a pedido dela, porque ela queria se identificar como aquela professora de filosofia lá atrás. Filosofia da visão da época, da busca do pensar correto. E então, mas terminou o seu processo reencarnatório com Bernadette Soubirous. É estranho, né? Como uma freira católica? Pois é. Uma filósofa grega? Pois é. Mas era uma freira assim. Primeiro que ela desafiou todas as autoridades da igreja, não queria falar com ninguém sobre o segredo de Maria Santíssima para ela. Ela até hoje não disse nem a mim o que segredo foi esse, porque era só entre ela e Maria. E uma autoridade religiosa chegou a dizer, bem, se você vai falar para mim, eu sou autoridade da igreja, por favor, se confidencie. Fique à vontade, minha filha, eu não posso falar porque ela disse que não é para dizer a ninguém. Então, ele disse, mas então e o Papa? O cara ficou aborrecido, né? A autoridade eclesiástica, tantos de nós não sentimos autoridades, né? Então, e a autoridade, se falasse com o Papa também é uma pessoa. E fez questão ela, porque a igreja demorou para dar o hábito, eles não queriam que ela levasse o hábito. Ela foi para o convento sem o hábito, porque ela queria se esconder das pessoas em cima dela, atrás dela, a santa, pega. Ela não queria ser vista por ninguém. O inverso do que a gente pensa sobre santidade, era uma pessoa sábia, inculta, porque não teve acesso a isso, mal falava um dialeto local, ela não conhecia francês, quando foi se alfabetizar, é que aprendeu francês. Então me chamou a atenção que quando nos momentos de maior dor, com isso eu gostaria de encerrar, Bernadette Soubirous, esse aqui é o relógio para não me perder, Bernadette Soubirous, geralmente eles não usam, porque senão param os relógios, já notaram isso? E geralmente usam os ostensivos, curioso, né? Quem passa com a experiência quase morto também, não usa relógio, que isso tende a atrasar, adiantar ou parar. Não se sabe ao certo que seja isso, mas é um fato. Aí então tem que soltar, porque se ficar muito tempo, eles começam a ter problema. Interessante isso, né? Ou seja, energia. Todos somos feitos, basicamente, de faixas diversas de energia. Então, ela fazia carinhas de criança, brincadeirinhas de criança, quando alguém perguntava se a dor de câncer terminal, não é sem sedativo só não, sem analgésico. Não dá para a gente imaginar o que seja isso, né? Não havia tratamento, não havia nenhum paliativo, nem analgésicos. Então a dor estava mais forte, vinha uma irmã de caridade, e aí, tá melhorzinha hoje? Como é que tá? Ela fazia brincadeirinha de criança, carinha de criança, uma coisa que era muito mal vista na época.
Se alguém faz uma mesurazinha infantil, psicologia da criança, isso é uma coisa avançada. Mas no século XIX era doida. Que mulher louca. Está morrendo e fazendo gracinha de criança. Porque era muito persuasivo, isso eu já sabia. A pessoa sabia que se ela estava brincando, ela não estava com muita dor. Estava se acabando de dor. E isso eu achei estranho e fui perguntar a ela. Disse, olha, eu acho tão justo que a pessoa, num momento de dor muito forte, desabafe. Olha, então, realmente, sem fazer drama. Eu entendo que você não queria fazer drama. Mas desabafo está forte, sim. Pronto, informar-se. Por que você pelo menos não confirmou? A pessoa poderia ir lá orar por você, ajudá-la com a energia de apoio, de empatia humana. Por que você negou um conforto tão humano, tão compreensível? Aí nesse momento, porque nesse dia ela tinha descido, eles podem se comunicar à distância, lógico, né? Eles têm os meios para isso. Ela tinha descido, estava no meu quarto, estávamos no quarto, de pé, eu sentado na beira da cama, e ela colocou a mão no peito quando começou a responder. Só que, quando eles descem ao ponto que a gente está, eles tendem a esconder a luz, para não revelar quem eles são, por modéstia mesmo, né? Só que ela foi falar algo do sentimento, e então explodiu em uma gigante bola de luz, basta lembrar Chico, né? Uma gigante bola de luz, porque ela sim é um ser luminoso. Eu não sou normal, comum, mas ela, aquele ser luminoso, botou a mão no peito, explodiu aquela enorme bola de fogo cor solar. Só que é uma luz que não queima os olhos, porque não é vista pelos olhos, né? Não incomoda, conforta. E ela disse, levantou os olhos, bem séria, ela estava sorridente, fechou o sorriso, bem séria, e disse, eu jamais, sendo Deus, infinita bondade, tantas graças concedendo em tantos sentidos, jamais seria capaz de me lamentar de uma dor, ainda que a dor de um câncer terminal. E desapareceu nessa cena. Eu obviamente fiquei comovido, né, assistindo ela dizer isso, e depois eu percebi porque ela ficou séria. Era uma repreensão para todos nós. A gente reclama de tudo. Nós somos a cultura de apertar o botão e cadê que essa compra não termina aqui na internet, o botão do controle remoto, tudo, cadê? Não está climatizado como eu quero. Tudo é motivo de reclamação. Quando há 100 anos a gente morria numa cama com dor de dente, não tinha como resolver, e vinha uma pessoa para misericordiosamente pegar um alicate e arrancar no cru. Morda aí, toma um conhaque, vá, vou arrancar agora no tranco. Nós nós temos tanto a agradecer. Não é que a gente deva se acomodar, jamais. Temos que protestar, reivindicar. Mas nós somos uma cultura de gente mimada, gente caprichosa. A gente já está sofrendo com bobagem. E ainda quer curtir dor, né? Como vai carregando minhas cruzes? Que cruz nenhuma, rapaz. Então está tudo ótimo aqui. São desafios excelentes ao aprendizado, não é? E parar com essa morbidez dita religiosa, isso é uma imoralidade. Jesus veio trazer a boa nova, boa notícia, felicidade. Então, com essa mensagem de que busquemos a gratidão para Deus primeiramente, e depois para os nossos irmãos e a humanidade, Buda disse, e os espíritos superiores diversas vezes falaram, quando a gente presta serviço a alguém, a gente tem que agradecer que a pessoa está querendo receber. Ela poderia não querer receber. Não é isso? O professor agradece os alunos que estão ouvindo sala de aula, os professores de vocação. Bem dizem, ainda dá vontade de agradecer no final. Olha, dividi uma coisa que eu queria, que é importante para mim, eu sei que me faz feliz e vou passar para essas pessoas. Então, vejamos se a gratidão não é a base para a nossa felicidade. É o alicerce. E nós fazermos esse hábito, termos esse hábito, começar o dia enumerando todos os motivos por que a gente é feliz. A gente começa, não tenho nada para agradecer, está muito doente, muito louco ou louca, né? Vamos começar a numerar todos os itens de saúde, todos os itens de liberdade de expressão. Há pouco tempo a gente não poderia falar 1/100º do que a gente fala publicamente, que poderia aparecer o cadáver ou nem o cadáver aparecer no dia seguinte. Ainda hoje na Terra há nações assim, né? Mulheres que não podem se vestir à vontade. Ainda existe a circuncisão feminina. Não é circuncisão, é uma mutilação clitoriana. É uma perversão, não é? De negros serem considerados inferiores, homossexuais, etnias. Tem uma religião diferente da minha, não presta, não... né? Nós temos que vencer tudo isso. Um beijo no coração de todas e todos. Os serviços do nosso site, a palestra acontece gratuitamente para quem acompanha em qualquer parte, fora de Sergipe, pelo Facebook, esse que foi citado, nos domingos à noite, horário de Brasília, 19h30. Quando o horário de Brasília muda
Eu moro no Brasil em relação a Aracaju. Lamentavelmente, o referencial é a capital sergipana, onde a gente está como sede. Mas isso é anunciado no site. Aqui nos Estados Unidos, o centro está, o núcleo da nossa instituição está ao encargo, a capitania de Marconi Vieira. É fácil vocês acessarem, telefone, site, etc. E-mail. Um beijo no coração de todas e todos. Foi um evento de fato diferente, com a participação desde as primeiras semanas, os primeiros encontros de todos. E eu espero que nós levemos essa mensagem para as nossas vidas, quanto esteja ao nosso alcance. Então, dou por encerrado esse evento de 2014 na sede das Nações Unidas, e que nós tornemos, né, essa semente uma semente a ser não só cuidada, adubada, irrigada, mas também, quando se torna uma planta frutífera, se transforma numa planta frutífera mesmo. Não fique só nas flores, para embelezar, fazer sombra, mas dê frutos também, como Jesus pediu, que nós dessemos fruto e fruto em abundância. Obrigado de antemão, e agradeço principalmente aos bons espíritos, sábios, guias espirituais que nos inspiram a todos. E a todos vocês e todas vocês que participaram, sobremaneira os palestrantes e organizadores.